7 horas 30 minutos, bom dia, esta é a Band News FM, eu sou Ricardinho Boechat, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Obrigado Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza. Bicho tá pegando em Fortaleza, hein? Bandidagem lá, dominando a cena da violência ostensivamente, botando fogo em ônibus e tudo mais, porque simplesmente proibiram o uso de celulares, botaram bloqueadores de celular. Como é que pode? Tá fora de controle esse sistema prisional brasileiro. Bom dia, João Pessoa, bom dia, Manaus, bom dia, Miami, Maringá, Orlando, Porto Alegre, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, Salvador, bom dia, viva Bahia, São Paulo, Tampa e Vitória. Olha, bom dia, Barão. Fala, bom dia, Caraca. Carla Bigato. Bom dia. Ontem uma observação de natureza filosófica que me calou profundamente em mim. O seguinte, eu estava conversando com Dona Luzia, que cuida da minha dieta lá em casa, maravilhosa Dona Luzia. Aí ontem um calor danado, né? Aquela coisa, um calor infernal. Aí eu disse, poxa, Dona Luzia, acabou o verão, né? Aí ela disse, você acha? Sensacional, né? Quem precisa de serviço de meteorologia, né? Mas então, Dona Luzia, acabou o verão, né? O senhor acha? Isso é o que você pensa. Muito bom. Agora quero também fazer aqui um registro, que é o seguinte, eu queria, todo mundo fica muito preocupado, né, com o negócio de fake news, com o negócio de não sei o que e tal, blá, blá. Eu queria fazer um pedido, esse negócio dessas mensagens que mandam pra gente, que a gente não pediu, a gente não quer, a gente não sabe por que vieram, nem para onde vão. A enxurrada de mensagens que me mandam, me propondo projetos, remédios, programas, exercícios para desenvolver, aprimorar a atividade sexual. Eu sou um homem de quase 70 anos, eu queria que me deixasse em paz. Só hoje de manhã, já tem aqui o seguinte, ó. Já ficou com vergonha de tua performance? Claro. O outro diz assim, esse é o Júlio Paiva que mandou. Aí tem um outro que é um Rafael Queiroz, não sei quem é Rafael Queiroz, recuperador de ereções. Depois a Beatriz Amorim mandou pra mim, o Todo-Poderoso na Cama. O Nicolas Rezende mandou, seja lembrado pelas gatinhas. Tá bem, Boechat. A Laura Soares mandou, as novinhas adoram. Gente. E o mais genial de todos mandou pra mim aqui, olha aí, ô Megali, revigorante natural, turbine o seu Bilal. Rimou ainda. É poeta. O Megali tá pedindo o celular do cara. Bom dia, Megali. Bom dia, Júlia do Ailib. Bom dia pra equipe do Café com Jornal. Bom dia também pra quem é que tá lá? Roberta Russo, bom dia pra você no Band News TV. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes. Vocês terão imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Eu aqui com o Barão e a Carla Bigato, de verde hoje. Bom dia a todos, muito obrigado por seu carinho. Também quero fazer aqui um registro, só que eu perdi. Cadê o Letícia Curatomi? Bota aí a musiquinha da nossa poesia. Cadê o nomezinho dele que eu não achei? Bota a musiquinha aí, cadê? Bota a musiquinha, cadê o nomezinho dele? Você é sensacional, eu tô maluquinho. É uma pessoa. Será que tá aqui? Não, o nome horrível. Da pessoa, cadê? Meu Deus, eu perdi essa poesia. Não é essa aqui, achei. Não, também não achei, tá perdido. Um atraso. Meu Deus, o clima. O Boechat tá louco. Perde as anotações e ninguém ajuda. Coitado dele. Qual é a sua proposta? Não, aí não tá. Larga pra lá, minha demência não diminui. Daqui a pouco eu vou dar, porque a razão pela qual é Billy, é ódio, é mau sentimento. Eu
resolvi recolocar essa é uma obra clássica, isso é um clássico, né? Um clássico da MPB, relembrando aquele bate-boca do nosso querido ministro Luiz Barroso com o nosso querido Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, que está pautando, né? Esse ambiente de ódio, de mau sentimento, de bilis, né? Que o Barroso bem definiu poeticamente naquela discussão com Gilmar Mendes, não está restrita ao nosso Supremo Tribunal Federal, né? Ali na verdade, não foi um ponto fora da curva, né? Foi a curva, né? Apenas a curva proclamada dentro de um ambiente onde não se espera esse tipo de manifestação e muito menos de talento poético, né? Mas de qualquer maneira, o quadro geral, e a razão pela qual eu botei a musiquinha é porque uma ouvinte mandou para mim o nome do compositor e cantor. Compositor não, foi o Luiz Barroso, mas o cantor, o que musicou é a ouvinte. Cadê? A Nayana Leone, quem é, minha querida? Fala aqui para todo o Brasil. Que te mandou um e-mail, Boixá, mas o nome não tá aí. Do moço sensacional. Não é Rádio Band News FM é uma rádio que faz uma confusão gigantesca para as coisas mais elementares. Mas vamos lá, olha aqui. Eu tô querendo falar desse clima de ódio e de bilis e de maus sentimentos, né? É bilis, é ódio, é mau sentimento, por conta de 2 episódios que estão nas manchetes hoje, com diferentes graus de gravidade, né? Mas com um mesmo DNA. Num deles, o ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, deu declarações numa entrevista ao meu companheiro Roberto Dávila, na Globo News, dizendo que a família dele e ele estão sendo ameaçados. Sendo ele o relator da Lava Jato, estão sofrendo ameaças, manifestou preocupação com a integridade física de seus familiares e até mais com isto do que com sua própria integridade física, quando disse que seus familiares não escolheram trabalhar no Supremo e que estão sendo afetados, portanto, pelo fato dele ter escolhido ou ter seguido esta missão na sua vida de trabalhar no Supremo. E pediu providências à presidente do Supremo, o assunto já tinha sido relatado internamente por ele e ele o tornou público ontem nessa entrevista para o Roberto Dávila. O que tem aí? Tem o fato de um ministro da Suprema Corte que circunstancialmente é o relator dos processos da operação mais relevante que o Brasil já teve até hoje no enfrentamento da corrupção, uma operação que muitos odeiam, especialmente entre os grupos atingidos pelas consequências da Lava Jato, mas que não se pode apontar para essa operação como sendo partidária ou ideológica. Ela pode ser criticada sob vários aspectos, alguns aspectos até justificam essas críticas, mas ela não pode ser apresentada, como muitos pretendem, como uma tentativa de destruir lideranças populares, ou uma tentativa da esquerda de atingir forças mais à direita, ou uma tentativa da direita de atingir forças mais à esquerda, e por aí vai. A Operação Lava Jato está focando em todo o espectro ideológico, em todo o espectro partidário, e a lista de seus atingidos mostra isso, não este, aquele ou aquele outro político por seu posicionamento ideológico ou programático, mas este, aquele outro e aquele outro político por sua conduta moral. Os ladrões no Estado brasileiro não são definidos por ideologia, por programa ou por projetos de poder. Eles são definidos por uma biologia, uma forma de agir. Eles roubam, eles não têm critérios morais para lidar com recursos públicos, eles não têm compromisso com nada que possa ser definido como uma conduta ética, especialmente para figuras públicas. Então, quando você ouve um ministro de uma Suprema Corte dizer que foi ameaçado, isso já seria escandaloso, independentemente do papel que ele esteja desempenhando dentro dessa corte. Quando o papel que está desempenhando dentro dessa corte é o de relatar os processos de uma operação que atinge a classe política pela corrupção histórica que essa classe política pratica, o escândalo ganha dimensão ainda maior, porque mostra que a origem dessas ameaças só pode estar relacionada ao trabalho desempenhado pelo ministro, e o trabalho desempenhado pelo ministro é um trabalho que endossa o combate da Operação Lava Jato contra a classe política.
Então, quem quer que tenha feito as ameaças contra o ministro, as fez e as está fazendo, eventualmente, porque os seus patronos, seus financiadores, estão atingidos pelas operações de combate à corrupção, portanto, são patronos e financiadores ligados à corrupção. É a parte podre, não minoritária da política brasileira, é a parte podre não minoritária da cúpula do Estado brasileiro contra um magistrado que está ali desempenhando especificamente essa função. Então vejam, não é uma ameaça à integridade física de um ministro da Suprema Corte, que já seria por si só escandaloso em qualquer circunstância, em qualquer país. Não é uma ameaça física, à integridade física de um ministro da Suprema Corte que está desenvolvendo um trabalho específico numa determinada área qualquer. Não. É uma ameaça a um ministro da Suprema Corte que está desenvolvendo um trabalho específico na área do combate à corrupção, que é o flagelo maior que nós temos nesse país. Mas muito não, é a educação de fato, é a saúde pública de fato, é o saneamento, né? Mas tudo, a saúde, a educação, o saneamento, a habitação popular, a segurança pública, tudo está no grau de carência que está, porque o Estado brasileiro, que arrecada uma das maiores cargas, impõe uma das maiores cargas tributárias do mundo à sua população, recolhe essa massa de dinheiro e a manipula segundo esses padrões de interesse criminosos dos gestores públicos e da classe política que determina quem são esses gestores. Então, a primeira coisa que tem bilis, ódio, mau sentimento e que precisa ser enfrentada não pela esquerda, não pela direita, não pelo centro, não pelos governantes, não pelos governados, mas por todos nós. A primeira coisa é não aceitarmos de maneira nenhuma, em instância nenhuma, o uso desse tipo de instrumento da violência, da bilis e do ódio como forma de agir no campo político. Fica aí o registro em relação ao caso do Fachin. Ele não insinuou quem foi que produziu essas ameaças, não disse que tipo de ameaça foi. Vou jogar uma pedra, vou dar um tiro, vou sequestrar. Não disse que meio foi usado para levar essa ameaça até ele, a sua família, e também não disse quando isso aconteceu e se ainda está acontecendo. Esses detalhes ele não deu na entrevista de Roberto Dávila. Mas a polícia, segundo a ministra Carmen Lúcia, foi acionada, a Polícia Federal, para entrar no circuito, e é bom que produza o quanto antes, não apenas as consequências e as providências para proteger a família do ministro e o ministro, mas que torne públicas as naturezas dessas ameaças, a origem dessas ameaças, quando foram feitas, em que momento, para que as pessoas estabeleçam as correlações que forem possíveis, principalmente para que a polícia estabeleça as correlações que forem possíveis. Chegar aos autores dessa denúncia. Como é que elas chegaram? Se chegaram pela internet, por mensagens, por telefone, tudo isso é rastreável. É preciso dar uma resposta a estas forças do submundo do crime que estão instaladas no Estado brasileiro, na política brasileira. Dentro do mesmo universo da bilis, do ódio, do mau sentimento, da irracionalidade, da truculência, foram disparados tiros ontem contra 2 dos 3 ônibus da caravana petista no Paraná. A caravana, que é evidentemente liderada pelo Lula, não tinha o seu líder dentro de nenhum dos ônibus. Eram ônibus de convidados e jornalistas. Os repórteres que estavam a bordo de um desses ônibus atingidos constataram que as perfurações na lataria, nos vidros, parecem ser perfurações de bala. Não fossem de bala, do que seriam. E claro que isso causou aí uma reação inevitável entre os aliados do Lula, reclamando por proteção, reclamando por cobertura da polícia, por garantias para poder conduzir a caravana dentro da sua programação, e reações também em outros grupos políticos, algumas até me pareceram absolutamente absurdas, extemporâneas. Dizer que os tiros disparados contra uma caravana política são consequência de atos desta caravana política ou de seus aliados, ainda que se possa dizer que a esquerda, o Lula, os seus asseclas, os seus cúmplices, as suas milícias sempre recorreram à violência,
ou recorreram muito mais do que qualquer outro grupo à violência para inibir, constranger, atacar seus adversários, ainda que tenhamos isto como fato real, tiro é tiro, minha gente. Tiro não é... Notem, eu não estou defendendo outras formas de violência, eu estou dizendo que essa agrega, dá um grau, que não é um grau que a gente possa aceitar nem de um lado nem de outro, contemporizando. Deram tiro na caravana e agora estão colhendo o que plantaram. Não é o tipo de declaração que possa se esperar de um candidato à presidência da República, e foi o que o Alckmin fez ontem. Não é o tipo de declaração que possa se esperar de um pupilo desse candidato, como o João Dória, como fez ontem de noite. A atitude necessária numa situação como essa é você repudiar o ataque. Ainda que você tenha consciência de que o instrumento, o recurso, repito, a violência, tenha sido usado sistematicamente pelos aliados do próprio Lula. Mas não é hora de você contemporizar ataque a tiros. A violência praticada pela rapaziada do Lula inclui todo tipo de violência, mas você, numa hora em que a coisa acontece nessas circunstâncias, dizer, é isso aí, que, como quem diz, se tiver outra, é parte do jogo. Não é parte do jogo, o revide não é aceitável. 2 erros somados não produzem um acerto. É preciso baixar a bola, é preciso diminuir a bilis, diminuir o ódio, diminuir a violência, reduzir na boca das lideranças políticas, e isso inclui o Lula, esse discurso de vamos pro pau, vamos pra guerra. A população brasileira não quer ir para uma guerra. A população brasileira está decidida, no seu conjunto, na sua avassaladora maioria, a ir para uma eleição, de onde pretende tirar um resultado histórico, especialmente na transformação do Congresso em algo melhor, o que não é muito difícil. Então, essas lideranças, e o Lula está incluído nisso, o Alckmin está incluído nisso, o Bolsonaro está incluído nisso, um monte de gente, candidatos à presidência da República, fazendo um discurso dissimulado, ou às vezes até meio explícito, que bota mais lenha na fogueira, mais combustível no incêndio. São os irracionais, são os loucos. Loucos são os que atiram, loucos são os que dão pedrada, sejam de esquerda ou de direita. Loucos são aqueles que acham que podem transformar a política brasileira num campo de guerra fraticida, física. E essa gente parece que predomina na cena, quando na verdade esse predomínio não reflete a vontade da maioria. A maioria não está nessa. A maioria não está nessa, a ampla maioria da população não está nessa. A população quer uma eleição pacífica, e vai ser pacífica. Essa gente não vai vencer, essa gente não vai predominar com esse discurso. A eleição não vai ser transformada numa guerra de extermínio de adversários. Isso não é aceitável. E qualquer um que contemporize esse discurso, repito, seja ele o Lula, o grande beneficiário e inspirador de violência em atos políticos até hoje com seus aliados, isso é inegável. Sempre recorreram à truculência para atacar seus adversários em ações de rua, mas isso não justifica que se dispare tiros ou que se cometa atos de violência contra as caravanas ou contra quem quer que seja. E mais, as autoridades públicas, isso vale para o Lula, vale para o Bolsonaro, vale para o Alckmin, vale para a Marina, as autoridades públicas, as forças de segurança têm que garantir que os candidatos possam realizar suas campanhas sem serem ameaçados dessa forma. Vale para todos eles. Essa responsabilidade é do Ministério da Segurança Nacional, da Polícia Federal. Já passou da hora de montar esse aparato diante desse clima que dê tranquilidade mínima aos candidatos à presidência da República para poder trabalhar. Minha gente, baixar a bola, não embarque no discurso de ódio. Não embarque. Esse é um discurso de uma minoria que faz muito mais barulho do que os seus contingentes permitiriam fazer no jogo democrático. É um discurso fácil à esquerda e à direita. A forma de derrotar o seu adversário na política é derrotando-o politicamente. Só essa forma é possível. O resto desanda. O resto não interessa a nós, não interessa a nossos filhos, não interessa ao país. Baixar essa bola, esfriar a cabeça. Vamos lá.